Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais esta maravilhosa oportunidade. Louvar a Deus pela sua vida, você, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que já é inscrito aqui no nosso canal. Deus abençoe sua vida. Você que ainda não se inscreveu, peço a você que se inscreva e nos dê esta força e este apoio. Nesta oportunidade, estou aqui com mais um resumo da lição bíblica para a classe de jovens. Estaremos estudando a lição de número 4. A lição de número 4, que traz como tema o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. O relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. O texto do dia nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. A síntese desta lição nos diz assim: as Escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. Os objetivos desta lição, e você, querido professor, deve estar atento. O primeiro objetivo aí é conscientizar de que a conduta exemplar do cristão requer a abstinência das paixões carnais. Este objetivo está relacionado ao tópico 1 da nossa lição. O segundo aí é conhecer a maneira adequada de se relacionar com o Estado e com as autoridades constituídas. Este objetivo está relacionado com o segundo tópico da nossa lição. E terceiro, mostrar o padrão bíblico do relacionamento do crente com os seus superiores. Este objetivo está relacionado ao terceiro tópico da nossa lição. Nós vamos estar observando algumas coisas interessantes. Eu gostaria de passar para você, querido professor, neste resumo desta lição. O primeiro tópico da lição traz o seguinte tema: a conduta exemplar dos peregrinos. A conduta exemplar dos peregrinos. O professor, neste ponto, deve abordar sobre os deveres do crente diante da sociedade, pois o cristão ele tem deveres a ser cumprido diante da sociedade, viver. E quais são estes deveres? É viver uma vida exemplar, uma vida que agrade a Deus, uma vida que leve a sociedade, as pessoas, a glorificar a Deus. Qual deve ser o dever do cristão? Deve ser luz, deve ser o sal da terra. Este é o dever do cristão. E rejeitar as paixões mundanas. Rejeitar as paixões mundanas. Eu costumo dizer que o cristão ele precisa aprender a dizer não. Ele precisa aprender a se posicionar diante dos desejos. Ele precisa aprender a se posicionar diante das astutas ciladas do inimigo. Ele precisa abster-se, resistir e por muitas vezes fugir diante das artimanhas malignas e de Satanás. Então, o cristão, qual é o dever do cristão? É viver uma vida exemplar diante da sociedade, diante de Deus e diante da igreja. Ele precisa observar esses 3 pontos. Ele deve viver uma vida exemplar diante de Deus, diante da igreja e diante
da sociedade. E entendendo outra coisa importante que o professor deve ressaltar neste ponto, é que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos desta terra. Nós estamos caminhando para o céu. E enquanto estivermos aqui, precisamos viver uma vida exemplar, glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Uma vida com testemunho cristão, né? Testemunho cristão. E aí o comentarista da lição bíblica de Jó diz uma grande verdade: as ações valem mais que palavras. Pois bem, o segundo ponto, ou o segundo tópico desta lição, traz o seguinte tema: o cristão e o Estado. O dever do cristão diante da sociedade é viver uma vida exemplar, uma vida com testemunho cristão, uma vida que agrada a Deus. Qual deve ser a atitude do cristão diante do Estado? O professor, neste ponto, deve destacar a importância do cristão respeitar e ser submisso às autoridades constituídas por Deus. Cabe fazer uma observação aqui. Analisar que a obediência e a submissão do cristão diante do Estado, diante das autoridades, ela vai até certo ponto. Eu vou lhe explicar por quê. A obediência ou a submissão do cristão às autoridades ou ao Estado, ela não é uma submissão, obediência cega. Eu vou lhe explicar. Por exemplo, vamos supor que as autoridades, elas criam leis contrárias à palavra de Deus. Qual deve ser o posicionamento do cristão? Deve concordar? Claro que não. De maneira alguma. O cristão não pode ser omisso e nem se calar diante das atrocidades e das maldades e de leis que muitas vezes são criadas por governantes, por autoridades, e que vem prejudicar ou vem contrária à palavra de Deus e à orientação bíblica. Então, o cristão deve obedecer à palavra de Deus, ficar com a palavra do Senhor. Se as leis que são criadas estão fora do padrão bíblico e da orientação bíblica, o cristão, eu coloquei aqui, escrevi uma coisa interessante, eu vou passar para você, querido professor. Querido aluno, o cristão não deve ser, o cristão deve ser submisso, mas não omisso, né? O cristão tem o dever de ser submisso, mas não deve ser omisso. É bem verdade que as autoridades têm alguns deveres para com o cidadão, para com a sociedade. Quais são os deveres, Quais são os deveres do Estado, das autoridades? É o bem espiritual, é o bem social, o bem econômico, o bem moral, E ainda também as autoridades têm o dever de castigar o mal, Então, queridos, as autoridades também têm deveres. E como cristãos devemos sim ser submissos, respeitar as autoridades, honrar as autoridades, mas quando essas autoridades começam a criar leis fora do padrão bíblico, ou que não estão centradas na orientação bíblica e na palavra de Deus, o cristão não tem nenhum dever de obedecer estas leis, claro que as leis que são contrárias à palavra de Deus e à orientação bíblica. E aí o cristão, e é por isso que o autor ou o comentarista desta lição disse que a nossa obediência ela não é cega. O cristão precisa estar consciente desta verdade. Qual é a motivação à obediência, de nós obedecermos e honrarmos as autoridades? É por causa do Senhor. E o texto bíblico
O apóstolo Pedro ele faz esta observação. É por causa do Senhor. É porque Cristo está em nossa vida. É porque Cristo está em nosso viver. É porque nós somos transformados. É porque nós somos transformados e vivemos uma vida transformada por Cristo Jesus e uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. E ainda o professor deve conscientizar seus alunos, conscientizar de que temos direitos e também deveres a ser cumpridos diante das autoridades. Nós temos deveres. Se a gente, como cristão, ou como cristão, viver errado, né, fazendo coisas erradas, é claro que as autoridades vão nos punir. Mas o dever do cristão é viver uma vida exemplar, agradando a Deus, respeitando e honrando as autoridades. E aí, por fim, a liberdade do cristão. Eu escrevi a frase de Agostinho de Hipona, que ele diz assim: quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre me sinto. Não é estar livre para viver pecando, não, de forma alguma. Não é libertinagem, mas liberdade em Cristo Jesus. O terceiro tópico, para finalizar, o cristão e os seus superiores. Neste tópico, o professor deve ressaltar que o cristão deve tratar a todos com honra, respeitando, né? Respeitando. E ainda o professor deve destacar neste ponto que Jesus é nosso maior exemplo e que a igreja ou o cristão deve ser um porta-voz de Cristo, né? Um porta-voz ou uma voz para anunciar o Evangelho. Nós não podemos ser omissos, não, diante das atrocidades, diante das maldades, mas sim ser submissos, respeitando as autoridades constituídas por Deus. Eu espero que você seja grandemente abençoado pelo Senhor, você querido professor, e que você pesquise e explane esta lição, pois dentro do contexto que Pedro estava falando, onde a maioria dos cristãos era formado por escravos que tinham seus senhores. Pedro, ele traz uma exortação para que, mesmo sendo escravos, eles precisavam ser obedientes aos seus senhores. E que nós venhamos, você querido professor, você querido aluno, você querido irmão, igreja do Senhor, que nós possamos ser submissos a Deus, honrar nossos líderes e honrar as autoridades, respeitando-as no temor do Senhor. Desejo que você tenha uma boa aula e que você a cada dia cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus, e uma ótima aula.